Brigando por alguma coisa? Falar de quem dá alegria pra gente. Hoje tem Leão na Liberal, meus amigos. Clube do Remo e Cuiabá se enfrentam lá no Centro-Oeste do Brasil. O Remo vive o seu melhor momento na temporada, 5 vitórias seguidas e vai enfrentar um Cuiabá que ainda luta pelo G4, né? Mas hoje, pelo menos é minha opinião, tá? Se o Remo vencer o Cuiabá, é -1. É -1 aí pra brigar pelo acesso, cara. O time comandado pelo Guto Ferreira chega embalado, está com 54 pontos. No Remo, a principal mudança está no gol. Marcelo Rangel não joga, passou por uma cirurgia no joelho essa semana e não atua mais em 2025. Léo Lang deve ser o titular. O Igor Vinhas viajou, está em recuperação, mas o João Vitor, também terceiro goleiro, esse faz parte da base do Remo, também treina como profissional, está também relacionado para essa partida. Na defesa, ainda há dúvidas, com Reinaldo, Klaus e Kaique disputando vagas, lembrando que o Tassano ficou de fora da relação para esse jogo lá em Cuiabá. No ataque, o Pedro Rocha deve ainda se manter ali centralizado, jogando como se fosse um falso 9. Já os uruguaios Nico Ferreira e também o Diego Hernandes devem ocupar as pontas, amigos. E a gente tem aqui o nosso quadro tático com o nosso grande Matheus Pauchis para trazer algumas nuances desse jogo, né? Porque, por exemplo, pelo lado do Cuiabá, o técnico Eduardo Barros vai ter que lidar com suspensões e, por coincidência, vai ter que utilizar também o terceiro goleiro. O Luan Poli está suspenso, o segundo goleiro está machucado, dando oportunidade para o Guilherme Nogueira fazer o seu 5º jogo como profissional e logo no duelo tão importante para as pretensões da equipe. O zagueiro Natan também está de fora, mas o Patrick de Luca retorna ao time dourado, aposta em Carlos Alberto e também Juan Christian para furar a defesa azulina. Atenção esse Carlos Alberto, tá? É bom jogador ele. Já a gente vai com o quadro tático com o Matheus. Antes eu quero ouvir o zagueiro Reinaldo. Ele que pode ser um titular hoje, normalmente é um capitão da equipe quando está em campo. E ele falou sobre o foco do Remo para esse jogo de hoje à noite. Vamos ouvir. A gente deve continuar com o mesmo ritmo que a gente vem fazendo nas últimas partidas, mostrando a nossa atitude dentro de campo. A gente vem de 5 vitórias, mas o importante é esse próximo jogo, que é um jogo importante, um confronto direto. A gente sabe da dificuldade que é jogar lá em Cuiabá, mas a gente tem que manter a mesma postura que a gente vem nesses últimos jogos, para que a gente possa sair com um bom resultado. A gente está focado, a gente sabe da importância desse final do campeonato, a gente sabe da importância que é jogar muito bem lá e sair com a vitória. A gente está com o objetivo traçado, a gente tem trabalhado essa semana em volta do Cuiabá, então a gente acredita que a gente vai fazer um grande jogo. A gente vem fazendo grandes partidas, mas o que ficou para trás ficou. Agora a gente precisa focar no Cuiabá e sair com os 3 pontos. Daí esse foi o Reinaldo falando sobre o foco azulino para o jogo de hoje à noite, amigos. E se ele falou, ele vai jogar. É uma coisa que vem se tornando uma tendência, né? Quem dá entrevista é quem normalmente então o Luca vai jogar? Oportunidade para ser titular. Então o Luca vai jogar? Talvez, né? Quem sabe. É verdade, né? Decidam. Sim, é verdade. Pode ser que jogue. E aí, Matheus? Já temos o nosso quadro tático pelo menos no seu time, né? Pelo menos no seu time. Com o Reinaldo como titular ao lado do Klaus, né? Na defesa. Provável time aqui, tanto do Clube do Remo quanto do Cuiabá. Os maiores desfalques dos dois são principalmente os goleiros, né? O Remo que deve ir com o Léo Lang e o Cuiabá com o Guilherme Nogueira. O Remo hoje ele vai enfrentar um adversário que normalmente joga com 3 zagueiros, né? O Eduardo Barros vem mantendo essa estrutura e a gente tem aqui um jogador que é conhecido, mas ele era conhecido jogando como lateral, que era o Sander, que passou muito tempo no Sport Recife. No Cuiabá, ele virou o zagueiro pela esquerda da equipe do Dourado. O que o Remo precisa tomar cuidado com essa equipe do Cuiabá? No nosso provável Remo, a gente está aqui com Léo Lang, Marcelinho, Klaus,
Reinaldo e também o Sávio, meio de campo com Caio Vinícius, Pedro Castro e o Pana, ataque com Diego, Nico e Pedro Rocha. Não sabemos se o Guto vai repetir essa equipe, se vai repetir principalmente esse ataque com o Pedro Rocha centralizado, ou vai voltar com o Pedro Rocha na ponta, vou tentar ali o João Pedro para tentar gerar um pouco mais de espaço dentro da área do Cuiabá, mas o Remo ele tem como muita força essa transição ofensiva. Só que com o Guto Ferreira, o Leão vem crescendo também na organização ofensiva. A gente tem uma jogada muito forte que a gente acompanha no clube do Remo, que é quando o Remo joga pela esquerda e o Pana se aproxima desse setor com as subidas do Sávio e acaba gerando uma sobrecarga para cima do adversário, formando uma espécie de quadrado nesse ataque do clube do Remo, com a movimentação do Pana, a movimentação do Nico, junto com o Sávio, que ataca um pouco mais espetado, e o Pedro Rocha, que gosta de fazer as diagonais. Ele gosta muito de jogar em diagonal, vai para um lado, vai para o outro. É um jogador que tem muita força nesse tipo de jogada. Essa jogada, se o Remo conseguir sobrecarregar esse lado direito de defesa do Cuiabá, é muito bom, tanto por conta de um certo problema defensivo que vários times que jogam com 3 zagueiros acabam apresentando, que é, quando o adversário ataca e esse time entra em organização defensiva, normalmente fecha-se a linha de 5 e essa linha com 4 jogadores costuma ficar muito distante. Cuiabá que tem ali o Maxi, um ala pela esquerda, que é muito forte, a gente vai falar desse ataque do Cuiabá pelos lados. Então, se o Remo conseguir sobrecarregar Mateuzinho e provavelmente Bruno Alves jogando pela zaga no lado direito, vai ser algo bem interessante, porque ele consegue gerar esse espaço, consegue gerar vantagem numérica, que normalmente é um fator fundamental para um ataque funcionar. Clube do Remo que é forte na transição, mas vem crescendo na organização ofensiva com o Guto Ferreira, justamente por conta dessas dinâmicas criadas pelo treinador do Clube do Remo. O Cuiabá é muito forte dentro de casa, é o segundo melhor mandante da competição, mesmo tendo uma média de público baixíssima, se a gente comparar com o Remo e Paysandu principalmente, mas é um time que é muito chato atacando pelos lados. Joga com esse sistema com 3 zagueiros e libera muito, principalmente o Mateuzinho pela direita e o Max também vem ganhando muita liberdade pela esquerda. O Max que já jogou de ponta, já jogou de meia, já jogou de ala, mas parece que se fixou na ala pela esquerda ao lado do Juan Christian. E é essa dupla que o Remo ele tem que tomar muito cuidado. Por quê? Quando o Remo defende, ele defende normalmente num 4-4-2, com Marcelinho, os 2 zagueiros e o Sávio fechando essa primeira linha, os 2 volantes com o apoio dos 2 pontas, fechando ali, por exemplo, Diego, Castro, Caio e Nico. O Pana e o Pedro Rocha fazem a linha de vem funcionando nesse 4-4-2 do Guto Ferreira. O Cuiabá, ele mantém essa estrutura com 3 zagueiros na saída de bola, então aqui o Remo ele já tem uma certa dificuldade que normalmente o Remo ele vai ter desvantagem numérica nessa saída de bola do Cuiabá. Ou o Guto Ferreira escolhe aumentar a pressão, por exemplo, botando o Diego para pressionar o zagueiro pelo lado e o Nico para pressionar o zagueiro pelo outro, arriscando deixar mais espaço no meio de campo, ou ele deixa a defesa do Cuiabá livre para construir, tentando pressionar aos poucos, com Pedro Rocha e Pana fazendo o balanço ofensivo. E quando o Cuiabá consegue espaço com os seus zagueiros, ou ali com os seus volantes, ele é muito forte, invertendo os lados e sobrecarregando o lateral. O ala espeta, o ponta centraliza, ou às vezes o ponta recua, e se tiver um espaço, o Cuiabá acaba aproveitando. E ele gosta de usar sempre essas duplas. Na direita, Alejandro, que fez um golaço na Curuzu, no empate 1-1 com o Paysandu, e Mateuzinho, normalmente sobrecarregam. Mateuzinho atacando mais espetado, o Alejandro às vezes até voltando para ajudar na construção. E do outro lado, Juan Christian e Max. Então é muito comum a gente ver, por exemplo, o Cuiabá atacando pelo lado direito, com o Mateuzinho mais espetado por aqui, gerando essa sobrecarga. E lá do outro lado, não só o Juan Christian fechando para cima do lateral do adversário, mas o Maxi também. Então é um time que sobrecarrega muito esses lados e é um time muito forte na inversão de bola. Para parar esse Cuiabá, o Remo ele tem que tomar muito cuidado com as inversões de jogo. Denilson é muito forte, tem uma jogada do Cuiabá, que é o passe longo do Denilson para o Mateuzinho aberto do outro lado, com o Alejandro normalmente chamando a atenção do lateral adversário. Então é um time que força muito pelos lados, tem alguns problemas defensivos que o Remo pode sim explorar, principalmente nessa transição ofensiva,
Mas é um time que, se o Remo deixar muito tempo com a bola, pode acabar sofrendo, porque é um time que não ataca só de maneira organizada. Quando tem a bola, usa ataques diretos, ou seja, dá um passe longo, chega rapidamente ao ataque, já inverte para o outro lado e aí costuma fazer seus gols assim, João. Você está falando também da função do Nico, né? Sim. De como ele consegue defender. Aí chega aqui o ouvinte, o Lucas Santos, falando o seguinte: Nico Ferreira, o atacante que não sabe atacar, mas ele é atacante e defende bem. E vai ter que defender muito o Marcelinho, viu? O Mateuzinho. O atacante que não sabe atacar tem 3 assistências e 1 gol na Série B, tá? Se isso é não souber atacar... Já é mais do que muita gente. Tem mais do que o Nicolas ano passado, de Deus, né? Cara. Enfim. E aí, Michel Anderson, como é que você está vendo aí esse provável Remo com essa configuração também do Cuiabá, que tem uma formação diferente, né? Joga com um sistema com 3 zagueiros. Não vai ser o tipo de jogo espelhado, né? Não vai ser espelhado, ou seja, vai ter espaço. Quem souber aproveitar mais o espaço vai conseguir levar melhor na partida. Gosto da dinâmica do Remo. Para mim, mesmo sem o Rangel, penso eu que o Cuiabá sofre mais sem o goleiro titular e sem o Safira. Sim, Safira principalmente. Principalmente pelo Safira. Então, acredito que o Remo tem uma pequena vantagem nesse sentido, e outra vantagem é que no nosso futebol brasileiro, time que precisa propor jogo normalmente se dá mal, não consegue. E o Cuiabá vai precisar sair para o jogo e naturalmente vai dar espaço para o Remo. E o Remo é muito bom nisso. Então, vejo boas possibilidades desse Remo aprontar contra o Cuiabá. Não sei se vai acontecer, mas vejo boas possibilidades do Remo conseguir um bom resultado lá. E tem um ponto sobre o Cuiabá que o Michel falou agora da questão da forma como o Cuiabá deve jogar, né? Tanto propor o jogo e sem bola. Eu estou curioso para ver como vai ser a marcação do Cuiabá, porque dos últimos 6 gols, 3 foram roubando a bola no campo de ataque. E é uma roubada de bola que, podemos dizer assim, às vezes engana. Porque o que a gente vê, às vezes, no Cuiabá? O time, às vezes, defende num bloco mais médio, podemos dizer assim, fechando aqui as suas linhas. E quem muitas vezes puxa a pressão é o Carlos Alberto, o centroavante que acaba... Carlos Alberto já jogou de tudo também nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Ele que vem jogando como centroavante depois da lesão do Safira, desde o jogo contra o Curitiba, inclusive. Então, é muito comum a gente ver o Cuiabá tentando fazer essas armadilhas, porque nesse meio de campo, como ele defende com esse quarteto por aqui, e normalmente a profundidade é controlada pelos alas, então é difícil a gente ver o Cuiabá deixando muito espaço para esse passe longo quando está no início da marcação, só que o Cuiabá ele vai subindo essas linhas. Então, se o Remo conseguir atrair o Cuiabá, justamente porque é um time que tem esses gatilhos de pressão, com o Carlos Alberto pressionando, e aí depois os jogadores da linha de meio de campo vão subindo junto, em determinado momento, esses jogadores da ala, que no ataque são o ponto mais forte do Cuiabá, mas na defesa são um ponto mais fraco também, esses jogadores acabam saindo. Então, se o Remo conseguir, por exemplo, atrair o Mateuzinho e o Pedro Rocha cair por ali pelos lados, para pegar o Bruno Alves em diagonal, pode funcionar muito bem para o clube do Remo, mas tem que tomar muito cuidado nessa saída de bola, porque o Cuiabá é muito chato roubando a bola no ataque. Mas o Remo também tem essa característica.